Já se encontra aqui nosso parceiro de sempre, Flávio Fogel. Muito bem-vindo. Bom dia, Flávio. Bom dia, João. Bom dia, Juliana. Bom dia, Neto. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, mais uma oportunidade. Vamos falar de empreendedorismo, nesse quadro novo, né? E hoje começando com um assunto muito impertinente, né? As dores e as necessidades dos clientes, dos vendedores, como que a gente trata essa coisa, até porque recentemente estava aqui, já ouviu eu falar desse Brasil tão travado, com tantos problemas, né? Como que a gente trata essas dores? Então, a gente tem que olhar sempre a dor do consumidor, do cliente, né? Nós vamos abordar aqui nas nossas falas sempre, né, pelo Univag, pelos profissionais do Univag, o processo empreendedor. Então, o processo empreendedor vai ser o quê? Né? A primeira etapa dele é você identificar uma necessidade, uma dor, aí ter ideias para que sejam possíveis soluções, remédios para essas dores, avaliar qual delas é a mais adequada, né? Planejar, implementar, né? Que é fazer o plano de negócio e abrir um negócio. Só que essa lógica do processo empreendedor, ela não vale só para quem vai abrir um negócio, ela vale no nosso cotidiano, como intraempreendedor, como colaborador, né? E a primeira etapa, então, é você identificar, né, uma dor, uma necessidade do teu cliente. Lembrando que o cliente não é só aquele externo que você atende na empresa, no negócio, mas às vezes dentro da empresa o cliente é interno. O RH de uma empresa tem que atender bem o cliente, que são os colaboradores, né? Bom, a geração da ideia, né, ela parte de você identificar uma dor, né? E a partir dela é que a gente busca, então, essa solução e remédio. A dor pode ser uma dor latejante, aquilo que está escancarado na nossa cara, que a gente evidencia assim rapidamente e passa a buscar uma solução, ou às vezes é uma dor latente, que está ali, né, presente e que a perspicácia está em identificá-la e resolvê-la antes que ela vire uma dor latejante, algo que seja um problema complexo. Muito bem. Quanto maior e mais relevante essa dor, né, maior é a chance de você, com a sua solução, ganhar dinheiro, ou dentro da empresa que você trabalha, ganhar reconhecimento, ganhar uma promoção, ganhar empregabilidade. Eu reforço isso porque, assim, no Univag, né, nós trabalhamos muito a questão, não só de abrir negócio, quando se fala em empreendedorismo, mas da atitude empreendedora. É pensar de uma forma diferente, né? Isso vale para você como um servidor público, como um colaborador de empresa. Então, a gente tem que pensar que a maioria das soluções que você pensa que são exitosas, né, primeiro, tem que ser focada no cliente, né? E elas não necessariamente são soluções disruptivas, inovações disruptivas, né? Nem sempre você precisa ser um Steve Jobs que vai criar um tablet com uma tela touchscreen, né? Você pode ter uma solução, e frequentemente o que acontece é uma solução incremental. O que é uma solução incremental? É você analisar algo que você pode melhorar, né? E a partir daí prover soluções. Isso a gente tem que tornar um hábito, João. Sim. Né? Imagina você chegar na sua empresa todo dia como colaborador e pensar, o que eu posso melhorar hoje na minha rotina de trabalho? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente para impactar o meu cliente? Né? Isso é importante para a empresa e é importante para o colaborador também, que vai ganhar com isso evidência. Né? É muito relevante que você pense soluções sempre focando o consumidor final. Minha gente, nós temos que ter claro isso, que quem manda na empresa é o consumidor. Quem vai falar se o nosso produto tem qualidade, se a nossa solução atende, não é a nossa visão enquanto empresário, enquanto colaborador de empresa, mas é quem está consumindo, quem está comprando o seu produto, né? E parece óbvio isso, mas muitas vezes a gente perde esse foco. Né? E tem que ter foco sempre no consumidor. Né? A partir daí, busque analisar se essa solução realmente vai atender a necessidade do consumidor, mas de forma simples. Né? O Steve Jobs sempre falava isso, ele buscava, diz que os engenheiros dele chegavam com projetos mirabolantes, complexos, ele destruía os projetos trabalhando, sabe o quê? Simplicidade. Sim.
o foco dele era a questão da eficácia e simplicidade. Eu preciso atender o consumidor, quem compra os produtos da Apple, de forma simples. E tem até um livro sobre isso, acho que chama Simplicidade, que é bem interessante, que mostra exatamente essa questão de como o Steve Jobs trabalhava isso dentro da Apple, a questão da simplicidade como um valor da cultura organizacional. E isso é algo que a gente não pode perder, né, do foco. Precisa pensar em simplicidade, usabilidade e, claro, atender a necessidade do consumidor bem, né, de forma eficaz. Vai potencializar a experiência do meu consumidor, né? Quem tem que ficar impactado com essa solução, a gente não pode perder de foco, é o cliente, né? Essa solução, esses caminhos de buscar, de identificar necessidades, tem vários, mas assim, você pode começar olhando 3 grandes áreas, né? Olha, eu tenho uma necessidade financeira dentro da empresa que eu trabalho, ou da minha empresa, né? Eu posso melhorar algo que diminua custos, aumenta a rentabilidade, né? Às vezes é um problema com o fornecedor, problema no fluxo de entrega, e aí entra a questão dos processos. Às vezes é um processo que eu posso melhorar e que traz ganhos fantásticos, né? Ou tem um exemplo disso bastante interessante. Os nossos alunos de engenharia de produção entraram num projeto integrador que eles fazem todo semestre dentro de uma empresa que fabrica, uma empresa alimentícia, que é uma indústria alimentícia. Sim. E eles mudaram só uma questão no processo dessa empresa que estava ali de forma óbvia, mas quem estava no dia a dia não enxergava, né? Trouxe uma economia, né, do tempo de produção de 25 minutos. Imagina o que é isso de ganho para a empresa. Imagina, né? No ano, né? Exato, exatamente. Então, assim, a gente pode olhar os processos também e melhorar, né? E, claro, a questão do produto, do serviço, né? Ele atende realmente, o que ele pode ser melhorado, o que ele pode ser potencializado, né? Agora, imagina o seguinte, tudo isso que a gente está falando, de como a gente pode identificar a necessidade, o que a gente pode olhar, mas isso pensando no colaborador. Traz empregabilidade? Você transformar isso num hábito, você olhar sempre o que eu posso melhorar no meu fluxo de trabalho, na minha atividade profissional. E tem que ser um hábito. Você pode ser que nos primeiros meses que você faça esse exercício, né, não dê em nada. É que nem quando a gente vai para academia, né? Vai lá, começa a malhar, não vejo nada. Depois de uns meses começa o músculo ficar definido, né? Estudar também é a mesma coisa, né? Às vezes a cabeça dói, porque assim como o músculo, você está ali exercitando, estudar, deu uma dor de cabeça. É claro, você está exercitando, criando um hábito, e aí vai desenvolvendo. Mesma coisa a questão do hábito empreendedor, para virar uma atitude. Exercitar isso, né? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Eu olho para quem eu atendo. Será que ele está satisfeito com esse atendimento? O que eu posso melhorar? Se coloque no lugar também. Se fosse eu o cliente, eu estaria satisfeito, né? Se você não tem o parâmetro, se coloca no lugar. Acho que a grande pergunta é o seguinte, se eu tivesse sido atendido assim, eu voltaria nesse local? Exatamente, João, a recorrência, né? Exatamente por aí. Agora, o exercitar, o criar esse hábito, criar um comportamento empreendedor, né, isso traz, né, tem que estar muito claro, traz empregabilidade para o colaborador, para o profissional, né? Traz mais clientes se ele é um prestador de serviço, né? E para o empresário é importante? Imagine, você é empresário com uma equipe que exercita isso cotidianamente. As empresas investem milhões em treinamento, as grandes empresas, para colocar dentro da sua cultura organizacional essas características empreendedoras. Para o funcionário pensar como se fosse o dono do negócio, né? Pensar em atender o cliente com maestria, buscar, né, sempre o foco no consumidor e proporcionar uma melhor experiência, né? Então, imagine o que isso é interessante para a empresa, né? Você exercitar isso. Então, vale a pena o empresário, né, investir nisso, em exercitar, em incentivar a participação do funcionário. É claro que não adianta só boa vontade e atitude. Tem que ter competência técnica. E aí entra a educação, né? Sim. Então, a educação formal é muito importante. Tem que buscar, né, se capacitar, buscar a graduação. A graduação hoje, gente,
uma obrigação, né? Antes era um diferencial, até quando eu entrei no mercado, ter graduação é um diferencial, hoje é obrigação, hoje a gente está falando de pós-graduação como diferencial, daqui a pouco nem isso mais, né? E aí é aquela coisa, a educação é ao longo da vida, né? É o long life learning, né? E aí o que é isso? Enquanto você for economicamente ativo, você tem que estar buscando se aprimorar, buscando competências técnicas, se atualizar, né? Para a empresa isso é muito relevante. Eu quero até finalizar aqui minha fala hoje trazendo 2 exemplos que eu vivenciei, né? Quando eu trabalhei na área financeira, em bancos, e eu trabalhei em mercado de capitais por muito tempo, eu vivenciei 2 experiências bastante relevantes e impactantes disso, de a empresa incentivar e premiar a questão da atitude empreendedora. Então, o primeiro banco que eu trabalhei abriu, e ele fazia essa campanha todo ano, ele falava assim, olha, se você tem alguma ideia para impactar a receita, né, com o que a gente faz de atendimento, os nossos produtos, serviços, ou reduzir custos aqui dentro, né, faça a proposta, nós vamos analisar com o comitê, se for implementado, a redução de custo, ou redução, ou impacto, potencialização de ganhos, né, naquele ano, no primeiro ano de implementação, o funcionário tinha uma participação. Legal. Rapaz, mas isso virou um banco de ideias. Você não tem... E assim, e eram resultados impactantes. Eu lembro assim, um caso dessa campanha que foi muito interessante, foi a senhora do café, né? Que fez lá um processo para agilizar o processo de compra e melhorar, que ela trouxe lá um ganho para o banco, né, e para as agências, que depois eles analisaram, cara, deu quase que um salário anual a mais para ela. Imagina o impacto na vida dela, cara. Imagina as outras pessoas olhando e falando assim, para ela foi importante, né, João? Então eu posso fazer o mesmo. Esse é um exemplo. O outro exemplo ainda mais relevante, eu trabalhei num banco, não vou falar aqui o nome, né? Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Mas esse banco, assim, quando ele começou, ele comprou um outro banco desativado que tinha um patrimônio líquido negativo. Então, o Conselho Monetário Nacional vendeu essa instituição e esse banco iniciou as atividades. Então, ele tinha lá um patrimônio negativo. Aí, na primeira festa de final do ano, o presidente do banco virou e falou assim, olha, pessoal, é o seguinte, temos um desafio de fazer o banco crescer. Se daqui a 2 anos nós triplicarmos o patrimônio e chegar, e falou lá um valor, acho que era 250 milhões de dólares o patrimônio do banco, todo mundo que está aqui hoje e estiver até daqui a 2 anos, né, conosco, nós todos iremos fazer o Réveillon em Nova York. Seja da moça dos serviços gerais até o presidente do banco. Eu nunca vi tanta gente compromissada trabalhando e depois de 2 anos o banco chegou a 350 milhões de dólares de patrimônio. Então, desde a mulher do café até o presidente do banco, todo mundo foi para Nova York. Virou um case, saiu em capa da Carta Capital e outras revistas, né? O presidente do banco, a senhora do café segurando a Estátua da Liberdade. Mas o que eu quero trazer com isso de exemplo? Existem, né, possibilidades do próprio empresário deliberadamente exercitar, né, esse tipo de atitude, desenvolver. E quem mais ganha é a empresa. E, é claro, o funcionário, né? Exato. Por quê? Se sente mais motivado, vai ter uma atitude diferenciada, né? E vai ver um retorno também financeiro, material, né? Então, assim, vale a pena o empresário criar uma cultura empreendedora na empresa, vale a pena o funcionário desenvolver um comportamento empreendedor. Primeira etapa disso, crie o hábito de olhar tudo que você tem no seu dia a dia e fale, o que eu posso melhorar? Isso aqui eu poderia fazer melhor. Não precisa ser no seu cotidiano. Você vai, por exemplo, num restaurante, né? Você está lá, o pessoal de startup faz muito isso, né? Fica lá pensando ideia de forma deliberada. Aí olha, esses restaurantes, eu já fui em vários, eles têm essa dificuldade, né? Eu sempre vejo essa questão. Vou propor um negócio para isso? Vou propor uma solução para eles? Se for um restaurante só que tem o problema, talvez não seja. Agora imagine se sejam milhares, milhões de restaurantes. Você tem um negócio aí muito rentável. Então,
exercitar isso é sempre bem interessante. Seja no cotidiano da sua empresa, enquanto você colaborador ou empresário, ou seja para depois, com isso desenvolvido, você abrir seu próprio negócio, né? Só tem ganhos nessa prática. Verdade. Esse quadro... O livro que ele citou chama Incrivelmente Simples. Isso aí. A obsessão que levou a Apple ao sucesso. É esse aí, Juliana. Muito obrigado. 7 horas e 32 minutos. Esse é um quadro oferecido pela Univag. Você gostou? Toda quinta-feira nós vamos ter aqui uma bela dica de empreendedorismo. Começamos hoje já falando desse importante assunto, que eu acho que é o primeiro passo para todo mundo ir à frente. Mas, Flávio, preciso fazer uma pergunta para você antes de encerrar. Univag ainda tem vestibular? Como que está? Ainda estamos com o vestibular aberto de vagas remanescentes, né? Como eu falei, estudar é muito importante nessa questão de você desenvolver, né, competências profissionais e atitudinais. E a gente está com os cursos ainda abertos, cursos novos, como engenharia de software, né? Terapia ocupacional, vários. E assim, João, em todas as modalidades, seja o 100% presencial, seja o ao vivo, que você 5 dias da semana você pode ter aula junto com o professor, interagindo com o professor na sala de aula e você na sua casa, né? Os 5 dias da semana, ou digital, que você tem encontros mais esporádicos, para quem tem uma agenda muito complicada, né? Atribulada, é a forma também de estudar, mas tem que estudar. E assim, estudo é investimento, né? Precisa olhar com cuidado. Tá na dúvida? Visita a instituição, vai lá, avalia, não jogue o seu futuro fora. E a gente está lá no Univag para ajudar você a construir um futuro.